6, acho que no verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra fale ao nosso coração. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas certas na nossa relação com Deus. Muitas vezes achamos e avaliamos que os nossos atos são atos agradáveis a Deus, que o culto que nós prestamos é um culto que satisfaz o Senhor. E nem sempre paramos para avaliar a nossa relação, para analisar a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus. E esse era o grande problema que estava acontecendo com Israel na época do profeta Miqueias. As coisas corriam naturalmente, como antes. O povo oferecia sacrifícios, realizavam as suas festas conforme a lei prescrevia, entregavam seus dízimos, consagravam-se através de vários rituais ao Senhor. E pensavam que com isso estavam andando em retidão, que com essas práticas estavam agradando ao Senhor. É como se fosse nos nossos dias. Eles frequentavam a igreja, davam aula na escola dominical, cantavam nos corais, faziam uma série de atividades e achavam que com isso estavam tendo uma vida íntegra perante o Senhor. O profeta Miqueias exerceu o seu ministério durante o reinado de 3 reis. Quando nós lemos para o capítulo 1, vemos que a palavra diz que ele desenvolve o seu ministério durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias. E para a gente entender de forma mais abrangente esse cenário, nós precisamos recorrer à história dos reis, mais especificamente no período desses 3 reis. A palavra nos mostra nos livros dos reis e de crônicas que Jotão fez o que era reto perante o Senhor, mas tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E mais, a palavra diz que apesar dele ter sido um bom rei, o povo então continuava na prática da iniquidade. E em 2 Crônicas 27, a palavra diz que o povo continuava na prática do mal. Quando nós pensamos no rei seguinte, a degradação moral e espiritual de Israel se acentua ainda mais. Porque agora nós não temos, diferente do que aconteceu com Jotão, um rei que era reto perante o Senhor. Ao contrário, a palavra diz que Acás não fez o que era reto perante o Senhor. Foi um dos piores reis de Israel. E a palavra diz que ele queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios. E durante o seu reinado, meus irmãos, uma associação terrível foi realizada. Os sírios se levantaram contra Israel. E então o rei Acás resolveu pedir ajuda a quem? Aos assírios. E como um sinal, como um presente para que essa associação, para que essa união, essa coligação fosse feita, e assim Israel pudesse se sentir protegido, Acás manda então como presente para o rei da Síria prata e ouro. Nada de mal, teoricamente, nisso. Mas o grande problema é que
o ouro e a prata enviados aos assírios eram ouro e prata retirado do templo do Senhor. Uma profanação. E pior do que tudo isso, foi a falta de confiança do rei Acás no Senhor. Preferiu confiar numa nação vizinha, uma nação ímpia. Quando nós chegamos no período de Ezequias, as coisas parecem que melhoram um pouco. A figura do rei que fez o que era reto perante o Senhor, fez com que de fato alguma transformação começasse a ocorrer em Israel. A palavra nos diz que ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, também se apegou ao Senhor e não se deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Um rei melhor do que foram os outros dois, os seus antecessores. Mas a palavra nos diz também que apesar de todo esse empenho e dedicação do rei Ezequias, Israel não andou completamente nos caminhos do Senhor. E talvez ainda acostumado com as práticas pagãs que haviam adentrado ao país, aquele povo, nós vemos um povo então que passa a querer abarganhar com Deus. Da seguinte maneira: Israel, no período de Ezequias, oferecia a Deus os sacrifícios, os holocaustos, ou seja, eles cumpriam os ritos cerimoniais prescritos na lei mosaica. Tudo à risca, nos mínimos detalhes. O culto era oferecido a Deus. No entanto, o povo ainda continuava com o coração distante do Senhor, e a palavra nos mostra que, em termos morais, a degradação cada vez se acentuava ainda mais. Israel oferecia os sacrifícios, mas não tinha uma vida de justiça, de misericórdia e de retidão, nem perante Deus, nem perante o seu próprio próximo. A palavra nos diz, no capítulo 2 de Miqueias, claramente como estava essa situação. Os ricos, os poderosos, começaram a explorar os mais fracos. E no capítulo 2, verso 2 é dito: se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Quando nós vamos para o capítulo 3, a situação parece descrever ainda mais um colapso geral, porque agora nós vemos um povo que não tinha mais retidão no seu julgamento, nas suas leis. Então há uma palavra direta aos chefes, aos sacerdotes, aos falsos profetas, há uma palavra direta àqueles que governavam o povo. E então, a partir do verso 1, Deus diz assim ao povo: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmuiçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Era essa a percepção que nós encontramos dos líderes de Israel. Um povo, uma liderança que aborrecia o bem e amava o mal, que simplesmente explorava os mais fracos, os menos favorecidos. E como se não bastasse, meus irmãos, a palavra nos mostra ainda no verso 5, a situação dos sacerdotes. Aqueles que deveriam alertar os líderes e o próprio povo acerca do pecado, estavam totalmente corrompidos. A palavra diz: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. Veja, eles conduziam o povo num caminho errado. E a palavra diz que eles clamavam dizendo: paz quando tem o que mastigar. Mas apregoavam guerra contra aqueles que nada lhes metem na boca. Uma situação terrível, caótica, estampada em Israel. Mas o povo oferecia os seus sacrifícios, prestava o seu culto solene ao Senhor, cumpria os ritos cerimoniais. E diante disso, o que nós vemos é Deus então intimando Israel para uma confrontação. É o povo da aliança sendo intimado a comparecer diante de Deus para o juízo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre esse chamado divino, o momento em que Deus entra em juízo contra o seu povo, contra Israel. Veja comigo no capítulo 6, que nós acabamos de ler, que a palavra começa a descrever todo esse cenário. E num primeiro momento, numa primeira cena, o que nós temos é o estabelecimento do tribunal. Isso está nos versos 1 e 2. O que nós vemos na narrativa apresentada pelo profeta é simplesmente Deus, então, apresentando e criando todo o ambiente para esse juízo, para essa confrontação contra o seu povo. O juiz, é claro, é o próprio Deus.
Ele é quem intima o acusado, e a palavra nos mostra que ele também convoca as testemunhas. Veja comigo no verso 1 que ele vai dizer exatamente da seguinte maneira: levanta-te, defende a tua causa. Essa palavra direcionada ao povo judeu é para que eles então se apresentem perante Deus e defendam a causa. E mais, no verso 2 nós vemos a convocação das testemunhas: ouvi, montes, a controvérsia do Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar a caracterização dessas testemunhas, por que Deus convoca os montes. Num primeiro momento, o que nós temos que nos atentar é: Deus é o juiz desse tribunal. E a palavra nos mostra ainda que a parte ofendida também é o Senhor. O verso 2 diz que o Senhor tem controvérsia com o seu povo. Era o próprio Deus, o Deus da aliança, que estava sendo confrontado, que estava sendo desprezado, e é Ele que se apresenta nesse texto como a parte ofendida. Humanamente falando, meus irmãos, tal tribunal seria algo inadmissível, porque um juiz de uma questão ser também a parte ofendida é algo que aparentemente aos nossos olhos nos conduz à impossibilidade de um reto e justo julgamento. Seria impossível realizar de forma imparcial, mas não há outra a julgar. Nós estamos diante do Senhor reto e justo juiz, santo, puro, em todos os seus decretos e em todos os seus caminhos. A palavra nos mostra ainda no verso 2, quem era o acusado. O Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. É importante nós ressaltarmos que, apesar da terminologia usada aqui ser Israel, provavelmente se dá por conta do pacto que Deus fez com Israel antes do povo entrar na terra prometida, não diz respeito necessariamente a todas as tribos de Israel. Esta é uma palavra direcionada mais especificamente ao povo de Judá, e de forma mais específica ainda aos moradores de Jerusalém. E os versículos seguintes nos mostram com mais precisão exatamente isso. E o ponto é que Deus então entra em juízo, entra em controvérsia, não contra as nações pagãs, não contra os ímpios, mas contra o seu próprio povo. O verso 9 e o verso 12 nos mostra isso, nos chamando a atenção exatamente para a perspectiva dessa confrontação que Deus estabelece. E o verso 3 e o verso 5 começam enfatizando exatamente isso: povo meu. Não era contra outro povo, mas contra o seu próprio povo, a sua nação que ele separou, que ele chamou, que ele libertou, que Deus estava entrando agora em controvérsia. E como eu disse, quem seriam essas testemunhas convocadas pelo Senhor? O verso 2 nos mostra que essas testemunhas seriam os montes. E esses montes são mencionados também no verso 1, juntamente com os outeiros, né? Ouvi, montes, da controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Por que Deus convoca os montes e os outeiros como testemunhas dessa controvérsia? São seres inanimados, são seres que não poderiam pronunciar nenhuma palavra, dar de fato nenhum testemunho. Será mesmo? A razão é simples. A palavra nos mostra que Deus convoca os montes e os outeiros como testemunhas, porque foi perante eles que Deus estabelece a sua aliança, e quando Deus estabelece a sua aliança, Ele os convoca perante Israel como testemunhas. Isso está em Deuteronômio capítulo 4, verso 26, e Deuteronômio capítulo 30, do verso 19 ao verso 20. Essa é a razão pela qual então agora os duráveis fundamentos da terra são chamados para esse tribunal como testemunhas, porque foi perante eles que Deus entrou em aliança com o seu povo. O que nós vemos no primeiro ato, então, é esse estabelecimento da controvérsia do Senhor com o seu povo, ou do julgamento de Deus contra o seu povo. Meus irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos que Deus age assim com o seu povo? Quando este povo anda em infidelidade, quando o abandona, quando o esquece. Nem sempre nós nos damos conta na nossa relação com Deus de que nós também podemos entrar numa confrontação, de que Deus pode vir até nós a fim de endireitar os nossos caminhos e de requerer que nós nos apresentemos diante dele exatamente por conta das nossas falhas. Criamos a imagem de um Deus que é um velhinho bondoso, que está sempre pronto a nos mimar e a passar a mão na cabeça, como se aquilo que nós fazemos não fosse considerado afronta ao seu nome e à sua santidade. Não nos enganemos. Da mesma forma que Deus entrou em juízo contra Israel, Ele continua a entrar em juízo contra o seu povo nos nossos dias, quando nós nos afastamos dos seus caminhos.
Nosso Deus é um Deus santo, um Deus temível e um Deus justo. Hebreus capítulo 12 nos mostra isso com precisão, dizendo: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Veja, açoita a todo filho a quem recebe. É a ideia da justiça e do juízo de Deus sendo exercido. E é claro, há de se dizer que isso não tem a ver com a condenação do inferno. Nós estamos falando de um povo santo, um povo separado pelo próprio Deus, alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas o fato de nós pertencermos a este povo não nos isenta de sermos açoitados pelo Senhor, como Israel estava sendo. E Hebreus continua dizendo: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? Logo, sois bastardos e não filhos. O Senhor entra em juízo contra o seu povo. Os versos de número 3 a 5 de Miqueias capítulo 6 nos mostram uma segunda cena. E agora, nessa cena, no desenrolar do tribunal, Deus se apresenta e se mostra como a parte fiel da aliança. É muito interessante nós olharmos como que Deus se apresenta como a parte ofendida, e Ele então vai apresentar-se diante do povo, dando possibilidade para o povo argumentar, e mais, deixando claro qualquer impossibilidade do povo tentar lançar sobre Ele a responsabilidade pelos atos maus que eles estavam cometendo. E Deus então começa a questionar o povo, verso 3: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. O Senhor se apresenta com essas palavras, dando então a liberdade para o seu povo, para os seus filhos, argumentarem e apresentarem as razões pelas quais estavam sendo infiéis, as razões pelas quais se julgavam cansados de andar nos caminhos do Senhor, de oferecer os seus ritos. O ponto, meus irmãos, é que Deus usa de retórica para mostrar para o povo que não haveria nada do que acusarem o Senhor. Israel não tinha como apontar qualquer desvio de conduta do Senhor. Israel seria incapaz de mostrar qualquer falha no cumprimento da parte de Deus na aliança. E então o Senhor se refere a Israel como povo por duas vezes, chamando a atenção para a relação pactual. E ao fazer isso, Deus começa a mostrar a sua misericórdia, que não os havia abandonado, apesar de toda a infidelidade demonstrada até aquele momento. Quando Deus chama o povo como povo meu, Ele está mostrando simplesmente o seu olhar misericordioso e dizendo: eu continuo aqui e continuo sendo o seu Deus, o seu Senhor, e vocês continuam sendo o meu povo. E com isso então, no lugar das falhas que pretensiosamente o povo poderia tentar apontar da parte de Deus, o que o Senhor faz é mostrar 4 atos, 4 ações dele na história que demonstram a sua fidelidade na aliança e que o povo não deveria se esquecer. A primeira no verso 4, quando então ele vai dizer: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Deus se posiciona diante do povo como o libertador, aquele que havia tirado Israel da escravidão do Egito. E não somente assim, ele mostra-se também como aquele que foi o Deus que providenciou tudo o que havia sido necessário para que o povo chegasse até aquele momento onde estavam em Jerusalém. Ou seja, Deus honrou com a sua palavra, com a sua promessa feita a Abraão. É assim que ele então começa a argumentar e a mostrar os seus grandes feitos de justiça. Depois ele então vai mostrar no verso 4 ainda, que ele providenciou líderes. Ele vai dizer: e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Meus irmãos, vejamos e lembremos a função de cada um desses servos do Senhor. Moisés era o legislador, aquele que tinha a responsabilidade de governar e de instruir Israel. Arão era o sacerdote, ou seja, um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E Miriam era a profetisa, aquela que tinha a responsabilidade de conduzir o povo em louvor e adoração ao Senhor. De certa forma, esses 3 mencionados aqui apontam para ofícios do Antigo Testamento que são tipos de Cristo. O que a palavra nos mostra é que Deus então apontou e concedeu ao povo líderes. E qual a razão, qual a importância disso? Em que perspectiva nós devemos olhar para isso como sendo a provisão de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo?
Exatamente, meus irmãos, mostrando que Deus continuava à frente do seu povo. Durante toda a caminhada do Egito até a terra de Canaã, Deus é quem foi conduzindo, foi dirigindo os passos, dando realmente tudo o que o povo precisava, inclusive a instrução por meio da lei, que eles parcialmente estavam cumprindo. E com isso Deus relembra: eu não apenas tirei vocês de lá, eu não apenas dei a vocês os que precisavam, mas também eu os conduzi em segurança. Depois, no verso 5, nós temos um outro aspecto, terceiro aspecto desse cuidado de Deus manifestado ao seu povo. A palavra então vai dizer: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Talvez uma leitura despercebida não nos lembre com precisão do que Deus está dizendo para o seu povo aqui. Mas a palavra nos mostra lá na narrativa de Números 23 o que realmente Deus está fazendo referência aqui. A memória de Israel era curta, assim como muitas vezes a minha e a sua é. Então Deus vai enfatizar de que no momento em que eles, na travessia, na caminhada até a terra de Canaã, passavam por Moabe, o que acontece ali é que o rei de Moabe então convoca o profeta Balaão para praguejar, para amaldiçoar Israel. Então Balaque paga Balaão para fazer isso, e a palavra nos diz que ao invés de amaldiçoar o povo, Balaão bendizeu, falou bem de Israel. E isso está registrado em Números 23, a palavra diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Isso nos mostra, meus irmãos, como Deus providenciou proteção para Israel. Há muitos outros casos, mas o Senhor nesse momento faz menção deste, enfatizando exatamente o seu cuidado e a sua proteção contra os inimigos. E como se não bastasse, nós temos no final do verso 5 o quarto ato, quarta ação do Senhor que mostra o seu cuidado e a sua fidelidade na aliança. E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sitim era a última cidade antes de o povo entrar na terra de Canaã, e Gilgal a primeira. O que Deus está mostrando com isso é simplesmente a travessia que eles fizeram a pé seco ali diante do rio Jordão. Veja, Deus começa a mencionar a saída do povo do Egito, e ele termina fazendo referência à entrada do povo na terra de Canaã. Sabe o que isso significa? Deus enfatizando para Israel naquele instante de controvérsia e de juízo: tudo que eu prometi eu cumpri, eu entreguei para vocês. Vocês foram libertos, foram conduzidos, foram protegidos e chegaram na terra de Canaã. Em outras palavras, eu fui fiel em todo o tempo com vocês. Essa é a palavra de Deus para o seu povo naquela controvérsia, enfatizando o seu cuidado e a sua providência. Meus irmãos, como Deus tem sido gracioso para conosco, como Ele tem sido bondoso conosco também. Assim como o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, Ele enviou Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado, e mais, que nos garante a vida eterna em plena comunhão com o nosso Senhor. Assim como o Senhor providenciou líderes que exercem as funções de rei, sacerdote e profeta, Ele providenciou para nós Cristo Jesus, o nosso supremo pastor, que nos conduz dia após dia, que nos dá a direção a seguir. Assim como o Senhor providenciou a proteção contra Balaque e contra todos os outros inimigos de Israel, Deus também tem nos preservado. E há palavras nos Salmos que nos remetem exatamente nessa direção do cuidado preservador do Senhor. Uma das que mais me chama a atenção é o Salmo 121, que diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. E mais, diz que o Senhor não dormita o guarda de Israel. É uma proteção contínua. Como foi no passado, Deus nos guarda hoje. E assim como Ele introduziu o povo de Israel na terra de Canaã, nós temos a certeza de que em Cristo seremos introduzidos no lar celestial. Veja, o paralelo que Deus traça para mostrar a sua fidelidade a Israel naquele momento é exatamente um indicativo daquilo que Ele continuaria a fazer pelo seu povo, a sua igreja. E assim como Ele abençoou Israel no passado, Ele tem nos abençoado intensamente e continuamente, apesar da nossa infidelidade e do nosso pecado.
Mas a palavra nos mostra mais. Vemos Deus estabelecendo um julgamento no primeiro ato. O segundo ato, Deus argumenta mostrando o seu poder, e como o final do verso 5 diz, para que Israel conhecesse os atos de justiça do Senhor. E agora no versos 6 e 7 nós temos o terceiro ato desse julgamento, que é exatamente a argumentação do povo. E nessa argumentação o que nós percebemos é simplesmente que, diferente do que estava acontecendo com Deus, ou seja, diferente da fidelidade de Deus, Israel se apresenta e se revela como um povo infiel. O verso 6 começa a apresentar alguns questionamentos, na verdade 2 questionamentos que nós temos aqui. O povo se apresenta perante do Senhor com arrogância, com uma prepotência terrível, e começam a argumentar como se Deus tivesse interessado tão somente na quantidade das coisas que lhe eram oferecidas. Veja, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Observe, esse linguajar, essa argumentação nos remete exatamente para aquilo que eu disse no começo. O povo cumpria os ritos cerimoniais da lei mosaica. O povo oferecia sacrifícios, prestava um culto ao Senhor, e eles então achavam que aquilo que estava fazendo era suficiente, que os sacrifícios eram agradáveis a Deus. Se esqueciam daquilo que a própria palavra nos diz no Salmo 50, verso 12: se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Foi essa a orientação do Senhor no passado ao povo. E aqui agora o povo parece desconhecer por completo a instrução do Senhor, e mais, desconhecer quem é Deus. Passam a pensar que Deus estava interessado tão somente em ritos sacrificiais, e mais, a forma prepotente como eles começam a questionar nos mostra que eles estavam achando que o que faziam era suficiente, bastava para agradar a Deus. Não que os sacrifícios não fossem ou não tivessem importância dentro da relação de Deus com o seu povo, na prestação do culto que o povo oferecia ao Senhor. Salmo 50 ainda é dito no verso 12 e 13: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. O problema de Israel era semelhante ao descrito pelo salmista. O problema não eram os sacrifícios ou a quantidade, que conforme o povo vai questionar no verso seguinte, dos sacrifícios oferecidos, mas que Israel ficava tão somente na prática de ritos cerimoniais. Lembre-se daquilo que Deus disse por meio do profeta Samuel a Saul, quando Saul transgride a sua palavra: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras de carneiros. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos é que Deus não estava nem um pouco preocupado com a quantidade de sacrifícios oferecidos, mas com a obediência, com uma vida de submissão, uma vida de integridade diante do Senhor. E era esse o ponto máximo da desobediência de Israel. E como se não bastasse, no verso 7, a situação de Israel parece se agravar ainda mais. Veja o questionamento que é feito: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Até então eles se remetem à quantidade, agora a coisa se torna mais intensa, quando eles então começam a questionar: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Era mais ou menos como se o povo se chegasse diante de Deus e falasse: Senhor, o Senhor quer mais o quê? Que eu entregue os meus filhos? Que eu sacrifique a minha descendência? O que eu ofereço não é suficiente? Não é bastante para o Senhor? Mostrando o total desconhecimento da palavra de Deus. Talvez pensassem nisso exatamente por conta do rei Acaz, que chegou a sacrificar o seu filho a um deus pagão. Mas a palavra nos diz em Deuteronômio, no livro da lei: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Diante da fidelidade de Deus, o povo se apresenta com prepotência e arrogância, sinalizando tão somente a sua infidelidade no cumprimento da aliança. O povo era infiel justamente porque guardava apenas a lei cerimonial.
A vida moral do povo estava totalmente pervertida, distante do ideal de Deus. Meus irmãos, infelizmente, nos nossos dias não é difícil de acontecer algo parecido. Não é difícil crentes frequentarem a igreja, participarem dos cultos dominicais, terem o zelo no cumprimento de certos ritos, mas viverem uma vida totalmente desregrada, uma vida contrária ao ensino da palavra de Deus. No domingo estão na igreja, durante a semana vivem como se não conhecessem a Deus, falam como se não conhecessem a Deus, se vestem como se não conhecessem Deus. A maneira como vivem é totalmente apática em relação ao ensino das Escrituras. Essas pessoas também acham que estão cumprindo a sua parte da aliança. Porém, como Israel, nós podemos ter a certeza de que a resposta de Deus a esse tipo de pensamento é de que nós estamos completamente equivocados. Deus entra em juízo com o seu povo, Ele mostra a sua fidelidade na aliança, Israel se mostra infiel, e no quarto e último ato, no verso 8, nós temos a resposta de Deus a tudo isso. O desfecho dessa controvérsia, desse juízo, nos mostra exatamente a resposta de Deus em relação à postura do povo. Se o povo achava que estava bem, que estava cumprindo a sua parte no relacionamento com Deus, a resposta do Senhor nos mostra que eles estavam muito distantes daquilo que Deus realmente queria. Veja, o verso 6 e 7, que é a resposta do povo à controvérsia do Senhor, em forma de questionamento, nos mostra apenas para os aspectos cerimoniais, e a resposta de Deus nos mostra os aspectos integrais da vida. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Ou seja, o profeta nos mostra que Deus já havia ensinado, Deus já havia dado as condições da vida na aliança. O que o profeta passa a mostrar não era nenhuma novidade para Israel. Quando Deus firma o pacto com o seu povo, Ele dá as diretrizes para esse relacionamento, para que o povo tivesse uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida agradável aos olhos do seu Senhor. E então o profeta passa a falar dessa palavra que nós lemos agora há pouco em nossa liturgia, Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. O que Deus requeria do povo, o que Deus queria que o povo fizesse, o que Deus já havia declarado, é simples: que o povo praticasse a justiça, amasse a misericórdia e andasse humildemente com o seu Deus. Justiça, misericórdia e humildade. 3 virtudes que deveriam caracterizar a vida de Israel. A prática da justiça deveria permear, meus irmãos, o tratamento que dispensavam uns para com os outros. Lembre-se, nós vimos agora há pouco que os sacerdotes, os profetas, anunciavam conforme aquilo que recebiam, barganhavam com o povo. Os governantes exploravam, arrancavam as peles e deixavam só o osso do povo. Havia uma trágica situação em Israel. Não havia um tratamento justo, e é nesse sentido que Deus recorre ao cumprimento da lei mosaica. O povo deveria amar a misericórdia, ou seja, deveria demonstrar bondade aos necessitados, serem misericordiosos e compadecer dos oprimidos. E isso deveria ser uma atitude constante. Deveriam agir para com o próximo de acordo com como Deus estava agindo para com eles. E o capítulo 7, verso 3 nos mostra isso. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Era essa a corrupção que parava sobre Israel. Não havia amor nem misericórdia em relação ao próximo. Deveriam andar humildemente, ou seja, reconhecer quem de fato eram: servos do Deus Altíssimo, participantes da aliança, do pacto, da salvação. E assim deveriam se esmerar no cumprimento da lei. Quando nós olhamos para os versículos 9 do capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 12, nós vemos exatamente em que o povo havia deixado de praticar a justiça, a misericórdia e a humildade. Veja comigo, Miqueias 6, a partir do verso 9. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita.
ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. A trapaça caracterizava, meus irmãos, a relação entre o povo. Pesos e medidas eram distorcidos. Verso 10 é falado sobre o detestável efa minguado. O efa era mais ou menos 22 litros, era usado para medir líquidos e em alguns momentos até produtos secos como a farinha. E o que nós vemos é que tudo estava adulterado, para de alguma maneira tirar-se proveito dos mais necessitados. Os comerciantes lucravam com isso. Eu sei, isso acontecia só naquela época, não acontece nos nossos dias, né? Se for frango congelado então, né, a gente só paga pelo frango, o gelo, o mercado dá de desconto para nós. O ponto é, havia engano, havia mentiras, havia exploração. A palavra nos diz que a boca deles era uma boca enganosa, era terrível, meus irmãos, a situação de Israel naquele momento, e é nisso que caracteriza-se a desobediência de Israel em relação à prática da justiça, da misericórdia e da humildade. E isso é tão sério, que no Novo Testamento o Senhor Jesus faz referência a esse episódio. Quando os fariseus falavam acerca da sua consagração, da sua devoção, em relação aos dízimos, e Jesus profere então um dos ais contra eles, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles cumpriam ritos, eles eram dizimistas do endro, do cominho e também da hortelã. Eram fiéis. Mas o texto continua e Jesus vai dizer então: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo é: parem de serem dizimistas? Não. Ele está dizendo, continue, mas também sejam homens justos, pratiquem a justiça, pratiquem a misericórdia, pratiquem a fé, ou, transpondo o texto de Miqueias, a humildade. Meus irmãos, é isso que Deus requer de nós, que sejamos servos íntegros. Deus não quer simplesmente que nós lhe ofereçamos ritos, cerimônias. Ele quer que nós participemos das atividades da igreja. Ele quer que nos consagremos nessas atividades, sim, mas Ele quer mais. Ele quer que nós tenhamos uma vida íntegra na sua presença, que nós estejamos aqui para aprender da palavra, mas que onde estivermos ao longo da semana, que nós vivenciemos essa palavra, que nós estejamos aqui para louvá-lo e adorá-lo, mas que louvemos também nas nossas relações pessoais lá fora, distante da igreja, com crentes e com ímpios, tendo um comportamento exemplar, de acordo com a palavra do nosso Senhor. Quão terrível era a disciplina que estava para vir sobre Israel. E o verso 13 nos diz sobre isso: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. O cativeiro que veio na sequência foi desolador. Israel foi totalmente tomado, totalmente destruído. O povo foi levado cativo pela Babilônia. E o que nós aprendemos com tudo isso simplesmente é que Deus entra em juízo com o seu povo. Quando nós não andamos em fidelidade, Deus entra em juízo contra o seu povo. E eu gostaria de fazer algumas aplicações para você nessa noite. A primeira delas é sobre a necessidade de você e eu, com um coração contrito, nos prostrarmos diante de Deus e avaliarmos como está a nossa postura, como está a nossa conduta na aliança. Nós simplesmente temos cumprido alguns ritos, como vir à igreja, ou temos feito isso e buscado uma vida íntegra na presença do Senhor? Nós simplesmente nos vestimos de crentes no final de semana, ou de fato somos crentes e vivenciamos a nossa fé em todos os ambientes e em todas as situações que nós estamos vivenciando, dia após dia? Essa é uma pergunta que só você pode responder.
E eu queria desafiar você a pensar sobre isso ao longo dos próximos dias. Mas não somente a pensar. Eu queria desafiar você a se arrepender dos seus pecados. Se em algum momento, em algum ponto, você tem quebrado a aliança, esta é a oportunidade que Deus nos dá de reconciliar-nos com Ele em Cristo Jesus, de recomeçarmos nossa postura, de não apenas oferecermos para Deus cerimônias e ritos, mas a nossa vida como devoção, a nossa vida como expressão de gratidão pela libertação que Ele nos dá em Cristo Jesus do nosso pecado. E o tempo para isso acontecer é hoje. Então não sai daqui sem se reconciliar com o Senhor. Porque essa palavra não é uma palavra apenas de condenação, é um chamado ao arrependimento. O que nós aprendemos com esse julgamento de Deus contra o seu povo é que nós não precisamos levar a nossa iniquidade até as últimas consequências. Podemos nos arrepender antes de sofrermos os danos e as trágicas consequências do nosso pecado. E o Senhor te chama a fazer isso hoje. Mas essa palavra nos mostra outra coisa muito importante: a graça de Deus. A graça de Deus. Normalmente nós olhamos para a disciplina e enxergamos como algo ruim. Olhamos para o castigo, ainda mais quando criança, né? A gente olha para aquilo que os nossos pais fazem conosco e não entendemos muito bem até crescermos e termos os nossos filhos. Mas a disciplina do Senhor é uma demonstração do seu amor, do seu zelo, do seu cuidado para com o seu povo. Eu não sei, talvez você já chegou até as últimas consequências e o juízo de Deus já veio contra você. E agora você esteja colhendo ou esteja por colher as consequências do seu pecado. Louve a Deus por isso. Agradeça-o pela disciplina. Porque esta é uma oportunidade também de Deus corrigir você e de você desfrutar do cuidado paternal que só o Senhor pode ter com a sua vida. Não endureça o seu coração diante da repreensão do Senhor. Eu não sei como essa repreensão pode se manifestar na sua vida, mas eu sei que Ele pode realizá-la de inúmeras maneiras. Talvez as coisas na sua vida não estejam caminhando tão bem quanto você gostaria, porque o juízo de Deus está sobre você. Talvez você ora e não vê nada acontecer, porque Deus pode não estar ouvindo as suas orações. Lembre-se do que nós lemos agora há pouco em Isaías, capítulo 1, quando Deus falou que, olha, vocês multiplicam as orações e eu não as ouço. Meu querido, se prostre diante do Senhor e agradeça pela disciplina que Ele exercita contra nós quando falhamos, porque isso é o cuidado maravilhoso de Deus. Eu sei que nós sofremos, a disciplina é dura, dói, mas ela é graça de Deus na nossa vida. Não há nada melhor do que vivermos em comunhão com o Senhor, de andarmos no centro da sua vontade, de nos sujeitar à sua palavra, de desfrutar da sua direção e do seu cuidado. E Deus nos chama a atenção nessa noite exatamente para o perigo que nós corremos de nos afastar dos seus caminhos. Saibamos que todas as vezes que você e eu, ou qualquer outro cristão, se afastar da palavra, abandonar o seu Senhor, Deus vai atrás. E Ele vai atrás por amor. E Ele vai atrás para corrigir, para disciplinar o seu povo. Estejamos atentos então, irmãos, à palavra do Senhor. E venhamos a nos entregar a uma vida de fidelidade e total devoção ao nosso Deus, para que nós não passemos por esse confronto tão terrível que Israel vivenciou. Ele nos entregou, Deus nos entregou Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós fôssemos reconciliados. E por meio de Cristo, nós já fomos libertos por completo do nosso pecado. O maior de todos os juízes que Deus poderia exercer contra nós, foi derramado sobre Cristo, na cruz do Calvário, a ponto do Senhor gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nem por isso, meus irmãos, Deus deixará de nos corrigir, de nos disciplinar. Então, vivamos em fidelidade ao Senhor e busquemos honrá-lo com todo o nosso ser. Pense sobre como está a sua vida com Deus e conserte e mude o que é necessário.
Cantemos.